Fala galera, tudo bem? Show de bola, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você está chegando agora, é um prazer receber você aqui para poder assistir mais uma gravação, mais um episódio do nosso querido podcast maravilhoso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações para poder acompanhar todo o conteúdo que nós proporcionamos para todos vocês aí. E hoje nós temos aqui a gravação de mais um episódio, mais uma oportunidade, mais uma história de sucesso. Nosso querido Paulo Santiago, humorista, produtor, já está aí há muito tempo no mercado trabalhando, uma pessoa que tem, né, um humor muito gostoso da gente poder ver, e a gente vai conhecer nesse momento um pouco da história dele, entender da onde ele veio, como é que tudo isso começou. Para você que está aí poder se inspirar em mais uma história de sucesso. Seja muito bem-vindo, Paulo, um prazer te receber aqui em nosso podcast. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz de receber esse convite. E de te conhecer também pessoalmente, né? Eu te conheço através do meu irmão. Você é uma grande referência para ele. Sempre eu tô vendo ele nas lives ali com você. Então já acompanho seu trabalho há bastante tempo. Fiquei muito feliz pelo convite. Que legal. Eu tenho aí somente a te agradecer de ter aceito esse convite. Ele já havia comentado algumas vezes sobre você. Às vezes ele fala bem de mim. Ele fala bem, às vezes, às né? vezes. Nem sempre, né? Que legal, que bacana. Mas a gente já tem aí uma parceria há bastante tempo. Sim. E agora poder te conhecer também vai ser muito legal. Obrigado pelo carinho. Bom, vamos lá. Você já trabalha como humorista, né, e produtor há quanto tempo, Paulo? Isso, eu comecei a fazer comédia stand-up em 2016. 2016. 14 de abril de 2016. Eu lembro até do dia para ter o arrependimento certo. É, né? Não, mas a partir desse dia que eu subi a primeira vez, eu demorei bastante para ter coragem de subir no palco a primeira vez, sabe? Eu sempre tive um trauma muito grande, assim, de falar em público, principalmente eu acho que na escola, quando a professora mandava, vai lá na frente ler alguma coisa. Sério? Isso criou um trauma muito grande em mim de falar em público, sabe? Sei. Nossa, me travava muito, assim. Daí a primeira vez que eu fiz stand-up, dia 14 de abril de 2016, eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. E o que te inspirou a fazer essa sua primeira aparição? Ela veio do quê? Que foi alguma oportunidade? O que aconteceu? Na verdade, eu sempre gostei de comédia, sabe? Sei. Desde criança, muitas referências de comédia. Uma das primeiras referências que eu tenho, assim, lembrança, quando eu era pequeno, de ver meu avô assistindo a praça, os Trapalhões. Trapalhões. E eu vi que meu avô ria daquilo. Aí eu comecei a prestar atenção no que ele ria para tentar replicar aquilo na escola para fazer alguém rir. Então, é as primeiras referências que eu tenho de tentar fazer alguém rir de propósito, sabe? Que interessante. Então, eu sempre tentava assistir a Chaves, queria replicar as coisas que o Chaves fazia na escola. Eu sempre quis, de alguma forma, provocar o riso nas pessoas, sabe? Sim. E isso desde de criança, assim. Que legal. Só que eu tinha referência que o humor no Brasil era personagem, sabe? E pra mim, eu falei, nossa, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer um personagem, interpretar alguém, sabe? Eu vou precisar fazer teatro, alguma coisa. E quando surgiu o stand-up, que era uma pessoa comum, igual eu, de cara limpa, eu falei, nossa, talvez é uma oportunidade de eu conseguir fazer o que eu sempre sonhei, mas com um personagem, assim, sabe? Então, eu comecei a escrever bastante, teve uma vez que eu fui fazer uma apresentação na faculdade, que eu fazia publicidade e propaganda. Sei. E como eu não fiz o trabalho, a menina falou, se você não apresentar, a gente tira seu nome. E eu não sabia muito sobre sobre o nosso projeto, sabe? Só que eu vi a apresentação de todo mundo, antes da minha, que eu falei, deixa que eu vou ser o último, então. Então, como que eu apresentei meu projeto na faculdade? Falando mal dos projetos dos outros. Olha só. Mostrando o quanto o nosso era melhor. Aí, quando acabou, a professora falou, por que você não faz stand-up? Sério? Daí eu falei, tipo Tava assim... tendo uma premonição. Porque eu consegui fazer todo mundo rir falando mal dos projetos dele, sabe? Você tinha quantos anos? Isso foi em 2014. Legal. Então, de 2014, eu demorei 2 anos pra ter coragem de subir no palco. Que eu já queria muito aquilo, sabe? Eu já comecei a escrever, pensar em coisas assim, porque o stand-up a gente tem... as piadas são autorais. Certo. Diferente das piadocas, né? Que piadoca é aquela piada que já cai no conhecimento geral. Sim. Que é do pavê pra comer, sabe? Que é a piadoca. Então, no stand-up, tudo que a gente faz é autoral. Todas as piadas é a gente mesmo que escreveu. No próprio stand-up, a gente tem um negócio de um respeitar a piada do outro, de não roubar a piada, sabe? Essa é uma curiosidade que eu tinha, até ia te perguntar sobre isso. Porque é natural, no Brasil você tem N comediantes, né? Então, por exemplo, quando um vê
um humorista, por exemplo, com uma piada, isso é replicável, duplicável, não? Ou cada um tem a sua? Como é que funciona no stand-up isso? a gente respeita bastante a piada do outro, sabe? Tá. Por exemplo, se eu vejo alguém fazendo uma piada igual a minha, geralmente eu pego um vídeo meu, mando pra ele e falo, tem uma piada igual a sua. Então, pra não ter essa confusão, um dos dois para de fazer ela. Geralmente quem é menos famoso, para. É, né? Eu tenho uma frase que eu falo assim para as pessoas, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Tem, por exemplo, amigos meus que já teve piadas tipo, parecidas, até a gente fala meio copiada, só que tem humorista fazendo na Netflix. Como que você vai falar pra Netflix, tira que é minha aí? Aí é dureza, aí já virou dele, já se transformou dele. E antes de você fazer isso, você fazia o quê? Eu já, igual aquela música acho que é Zeca Pagodinho, né? Eu já fiz quase tudo nessa vida, né? Olha só. Mas quando eu comecei a fazer stand-up, eu trabalhava numa cervejaria na cidade de Boituva. Tá. E a partir do momento que eu fiz o primeiro show, que eu senti o que eu queria pra vida, começou a ficar muito difícil trabalhar lá. Porque, tipo, quando você percebe alguma coisa que você ama, que você quer fazer... Sim. Nossa, cada dia fazendo o que eu não gostava era muito difícil. Então, foi um tempo muito difícil, assim, tipo, dessa transição de realmente querer sair, sabe? E aí que entrou essa questão da produção. Tá. Que hoje em dia também é uma das coisas que eu mais faço, assim, é a produção. Legal. Quando eu fiz algumas produções de show, em teatro, em bares, que eu percebi, eu falei, ó, se eu fizer tantas produções, eu ganho a mesma coisa que na cervejaria. Então ali foi, tipo assim, ó, a chave que virou, falar, não preciso mais estar aqui, sabe? E na verdade a produção é a organização do Isso. show, todos os detalhes, tudo que engloba o acontecimento, que é o show em si. Tem alguém produzindo isso por trás. Todo show, todo tipo de show tem um produtor, né? Tá. Que é o produtor... Todo mundo fala, quanto melhor o produtor, menos ele aparece. Olha só que interessante. Então, se você foi num show, igual você falou que já foi em alguns shows de stand-up, se você percebeu que tudo funcionou bem, em momento nenhum você viu alguém da produção, esse show é a melhor produção possível. Que Quando aparece muito produtor correndo pra cá, pra lá, então porque não tá dando legal. problema. Então, a função do produtor é tudo dar certo e não aparecer. Tipo, tudo funcionou tão bem que você nem parece que tem alguém organizando. Que legal. Esse é o auge da produção, né? E quando você começou organizando para alguém, produzindo para alguém, por exemplo? Sim, eu comecei fazendo, por exemplo, eu pegava um espaço, um teatro, um bar, pegava eu mais um comediante, que eu também fazia produção, mas também ia pro palco. E pegava um humorista que era mais conhecido, mais famoso, assim. Legal. Pra ele chamar público, vamos dizer assim, né? Então a gente fazia bares, teatros. Então eu já fiz muito show com o Igor Guimarães, que faz o Advogado Paloma. Sei. Hoje ele tá estourado, tá com 2 milhões de seguidores. Eu tenho papéis, assim, que eu marco quanto eu pagava de cachê pros artistas, né? Sério? E quanto uma pessoa dessa recebia na época? Eu fiz muito show com o Igor Guimarães por R$300, mais transporte. Rapaz! Rodrigo Marques também, que hoje é um dos top 10 do Brasil aí. Rodrigo Marques, já fiz muito show com ele, R$300 mais transporte. Thiago Ventura. O Thiago Ventura hoje... Tirando o Thiago é aqui de São Paulo, Nunes, né? Acho que de Taboão, né? Isso. Tirando o Whindersson Nunes, o Thiago hoje é o principal humorista de stand-up hoje. Tá. Eu já fiz show com ele por R$1.000 de cachê. Olha só. R$1.000 hoje em dia ele não atende nenhuma ligação mais. Olha só. Tem uns que não atendem nem por nada, nem né? Por então nada. Tá tudo certo. Mas daí essa parte da produção foi uma experiência muito boa, assim, nessa questão de conseguir monetizar essa parte de viver da comédia, estando dentro da comédia, sabe? Sim. Tem muitos humoristas, até quando ele já começa a levar um público grande para bares, comedies ou teatro, ele ainda tem um trabalho paralelo. Muitos eu acho que isso é comum, né? Sim. O próprio Ventura, ele já estava estourado, assim, fazendo muito show. Ele continuava trabalhando no banco, né? Que ele trabalhava no Bradesco. Então, por muito tempo, ele se manteve trabalhando no banco para se manter dentro da comédia, entendeu? E nesses shows iniciais que são pequenos, obviamente, que você está comentando sobre a produção. Eu creio que, no meu ponto de vista, há uma dificuldade, uma barreira que o humorista tem que romper nesse início, e eu acho que tão dura quanto a parte financeira, são a quantidade de pessoas, o número de pessoas ali sentado. Eu acho que para quem está no palco, quem tem essa atuação, isso é um fator relevante. Você olhar e, poxa, quantas pessoas estão me ouvindo, né? Por mais que a gente possa pensar, a plateia grande pode assustar algumas pessoas, mas uma plateia pequena
pode não gerar o entusiasmo necessário, né? Sim. É que uma das grandes buscas da gente que tá nesse ramo é levar público pro show. Sim. Você ter seu público, pessoas que pagam o ingresso pra te ver. Porque tem muitas vezes que a pessoa ela vai por conta, tipo, eu vou nesse show porque eu gosto de stand-up. Tá. Então ela vai pelo stand-up no todo, não por você que vai estar ali. Que é o que acontece bastante em comedy club. Tá. Comedy já é um lugar que são bares que só tem stand-up. Acho que, na verdade, o cara ele é fã do stand-up. Isso. E aí, no caso, naquele dia vai ter Tá você fulano lá. de tal. Ou Exato. ele vai pra ver alguém específico. Que quando você começa a levar público pra um comedy, pra um teatro, aí você já tá num nível bem tranquilo, assim, sabe? Tá. Eu já tô conquistando um público que paga pra me ver. Mas antes disso, o processo pra chegar nisso demora bastante E tempo. eu acho que até quando eu te fiz essa pergunta foi bem voltado pelo lado do entusiasmo do cara em fazer o show. E tá com pouca com gente. pouca gente. É, isso a gente passa bastante. Teve um dia, assim, eu tenho bastante, às vezes eu tô num momento assim, eu tenho uns estalos, assim, sabe? Tá. Teve um dia que eu tava fazendo show com um humorista chamado Juliano Coração, que é de Tatuí também, tava morando em Porto Alegre, agora faz uma semana tá morando aqui em São Paulo. Hoje ele tá com 360 mil no Instagram, 5 milhões no TikTok, e a gente foi fazer um show na cidade chamada Iperó. Iperó, que é aqui no interior de São Paulo. Isso, pertinho de Tatuí. A gente Tá. chegou lá pra fazer o show e o dono do bar falou que tinha divulgado, que não sei o quê. Chegamos lá, 3 pessoas no bar. Rapaz. 3 pessoas, assim, e eu com ele, assim, ali fora, que a gente não queria nem entrar, sabe? E ele é nervoso, assim, e eu pensei, tipo, vai ser ruim, né? Não tem como ser bom com 3 pessoas. Daí eu cheguei pra ele nesse dia e eu falei, você já pensou que essas 3 pessoas, ela não tem culpa das outras que não vieram? Exatamente. Essas 3 pessoas, às vezes ela passou o dia se programando pra esse evento. Exato. Ela saiu da casa, ela tomou banho. Uns não tomam banho, só vai. Claro. É. Mas, tipo São assim... os piores. Mas eles fizeram toda uma programação pra estar ali. Então seria injusto pra essas 3 pessoas a gente não dar um show que como se tivesse lotado. Eles fizeram mesmo que... Então não é culpa deles, Claro. entendeu? E foi um dos shows mais divertidos que a gente fez, assim, sabe? Que legal, Até cara. hoje eu mando mensagem pra minha esposa, assim, quando... Aí eu vou fazer um show, eu falei, nossa, tá muito fraco. E ela fala uma coisa que eu falei pro Juliano esse dia, eu falei, faça como se tivesse lotado. Exatamente. Entendeu? E ela sempre me lembra, eu mando mensagem, nossa, tá vazio, amor. Ela faça como se tivesse lotado. E meio que isso aí dá um estalo assim na cabeça Sim. de se entregar até mais do que quando tá cheio, sabe? Com certeza. Que um público cheio, você vai fazer uma abertura de humorista que tá lotado, 1000 pessoas, é tipo assim, vamos dizer, é muito fácil. Exato. Eu Porque concordo com isso. Eu é. acho que um grande público facilita, ajuda um pouco. Agora, Sim. essa minha dúvida foi exatamente por isso. Você Mas a chegar gente ali e faz ver muito poucas... show ruim no começo. É? De cada 10 shows, 8 é show difícil, show ruim, lugar que não devia estar tendo stand-up. Meu Tem Deus. uma vez que eu vim fazer um show aqui em São Paulo, que um amigo meu me convidou, ele mandou a localização, eu parei na frente do lugar, eu mandei uma foto, eu falei, viu, a localização deu aqui, Tem manda a certeza que é localização aqui? certa. Ele, é aí. Eu falei, não é possível. E a gente subiu no palco pra começar a fazer o show assim, né, e tava tendo música antes. É. Daí parou a música, chamaram a gente, começou a música assim, eu tava pra subir ainda, eu era o próximo, ele tava no palco. A mulher me puxou, que hora que volta a música? Então, como que você vai pro palco? Deve tá bom o show. Não estão querendo ver nem ele, ainda tem eu. Pois é. É muito show difícil, é muito bar. Porque o que acontece? Quando você tá começando a fazer, você quer estar no palco. Claro. E, tipo, pra você chegar no nível de estar fazendo comedy club, pra você fazer a abertura dos humoristas mais famosos, é difícil você chegar nisso. Você tem que começar a mostrar seu trabalho, ter um network ali Claro. de eles te conhecer. Tem até um nome pra isso. Agora há pouco a gente tava conversando, você falou. Quando o cara ele abre esse Isso, show, né? Como chama? Open Mic. Que a gente Open tem ali mic. de 5 a 10 minutos pra você mostrar seu trabalho ali. Só que o humorista, tipo um Thiago Ventura, O o Rodrigo principal, vamos Sarro, dizer, né? o Vitor Sarro, eles só vão colocar pra fazer abertura pessoas que ele confia, que ele já conhece o trabalho, porque senão você pode estragar o show dele. Então eles vão colocar pra fazer abertura humoristas que já estão num nível diferente, sabe? E eles usam esse open mic, na verdade, como se fosse pra esquentar o público? Será que Isso. a ideia ela é essa? Nos shows dos humoristas um pouco maiores, assim, igual eu falei, já não são open mics. Com open mics a gente coloca esse nome quem tá começando mesmo a fazer stand-up. No início. Então são Tá. pra fazer abertura de Thiago Ventura, Renato Albani, Tá. o Vitor Sarro, já são humoristas que já é profissional, que Tá, abre ok. o show desse pessoal mais famoso, sabe? Que é mais confiante, que não vai estragar o show, né?
Não Senão vai é te muito entregar arriscado. o público furioso ou Que daí desanimado. entra essa função de fazer esse esquenta, né? Que nos Estados Unidos, que a comédia stand-up vem dos Estados Unidos, né? Lá já é muito mais tradicional. Tá. Lá tem shows que eles colocam 4 humoristas antes do principal. Por exemplo, uma referência, o Ed Murphy. O Ed Murphy fazia show para estádio lotado com 25 mil pessoas. Pô, não sabia. E Que legal. quem abria o show dele era tipo Chris Rock. Não era qualquer humorista. Já eram pessoas famosas também. Então vinha o Kevin Hart, sabe? Humoristas já consagrados que vinham antes para fazer a abertura do show dele. Então o Ed Murphy era um Whindersson Nunes dos Estados Unidos. Caramba. Ele tem uns especial assim que ele chega na cidade com polícia levando ele até o estádio, porque senão ele não conseguia chegar. Caramba. Aí ele foi pros filmes, né? Foi aí então que ele partiu pra fazer filme. Eu não Sim. sabia dessa história. A gente sempre assiste pela televisão o filme, imagina Sim, que é quase ator todos os desde... humoristas de que você vê em filme de comédia dos Estados Unidos vieram do stand-up. ok. Porque os filmes ali nos Estados Unidos, eles começaram a fazer comédia com atores que interpretavam comédia. Só que os humoristas começaram a ter um nível assim, um hype, né? Tipo, muito forte assim. Então, o que eles falaram? Esse cara é muito famoso, só fazendo stand-up, se a gente levar ele pros filmes. Então, você pega os primeiros filmes do Ed Murphy, é muito ruim, assim, a atuação dele. Porque ele é um comediante e foi pro cinema. Claro, até aprender então, a fazer. Hollywood levou muitos humoristas de stand-up pro cinema para ganhar essa visibilidade, sabe? Que é interessante essa parte da abertura, tem uma história, eu não vou conseguir agora lembrar de quem é. Talvez se você já ouviu, você vai saber o nome. Alguém contou isso e eu achei bem interessante. Ele foi contratado, né? Às vezes vocês acabam sendo contratados para fazer ali um show de stand-up, enfim, num evento corporativo. Isso tem bastante. E aí esse cara contando, né? Esse humorista contando que ele foi contratado e tal. Beleza, qual que é a hora dele falar, qual que é a hora dele falar. E o diretor, não sei se era diretor ou o próprio proprietário da empresa, estava anunciando para os colaboradores que não haveria, acho que, uma divisão de lucro. Ela não vai ter, o desempenho de vocês foi péssimo, e deu ali um chá na galera, e ele falou, beleza, aí me entregou. Bom, então com vocês agora, vem fulano de tal aqui, ele me entregou o público do tipo puto da vida, né? Que não ia receber. Exatamente. Ele conta essa história e falou, bom, cheguei lá, todo mundo recebeu essa notícia, que não iria ter essa divisão do lucro, enfim, não haveria lucro. Eu achei bem interessante o jeito que ele contou. Eu acho que é o Fábio Rabin. Isso. Eu tenho quase certeza que é ele essa história. Exatamente, é o Fábio Rabin, dele a história. É isso mesmo. Ele falou, a bucha caiu na minha mão. O pessoal tudo puto que não ia receber nada e agora faz eles rirem. O show corporativo é sempre muito difícil assim também, porque a empresa ela coloca... esses dias uns amigos meus mandou num grupo assim que eles estavam fazendo um corporativo, eles subiram no palco e a mulher falou, agora vai ter o show de stand-up aqui com vocês, Daniel Murilo, e tá liberada a janta. Então foi todo mundo comer e deixou o cara falando sozinho lá. Puta sacanagem. O show corporativo é muito difícil, assim. A gente sempre... O show corporativo, todos os humoristas, é um negócio que salva, assim, que os cachês é sempre muito alto. Então tem muito humorista que fala, vou jogar um cachê pra eles não fechar. E se fechar, vale a pena por causa que é alto, sabe? Vale a pena a vergonha. Vale demais, porque um dos maiores cachê que tem na comédia é os corporativos. Por exemplo... Igual eu falei pra você ali... O que é um cachê alto hoje na parte corporativa, em termos de valores? Por exemplo, um show que você vai fazer assim, que você vai fazer um elenco, num comedy, alguma coisa... Um exemplo, um cachê ali você vai ganhar, tipo... Você sendo o artista é 60-40. Tá. É 60% do artista e 40% da casa. Tá. Um comedy, que dá em média 150, 200 pessoas, um humorista ele vai sair dali com um show dele com uma média de 3 mil, 4 mil. Tá. Num comedy isso, com 60%. Um corporativo é no mínimo 15 mil, 20 mil. Para um show de 40 minutos. Tá. E isso tem humoristas que fecham muito mais. Eu já vi humorista falar que já fechou corporativo por 50 mil. Tá. Por um show de 40 minutos. Ok. Então é sempre um cachê que... Tem muitos humoristas que partiram pro corporativo, se especializaram em corporativo, porque os cachês são muito maiores, sabe? Mas também eu acho que há uma questão de um pouco... eu vou chamar de temporada um pouco da pessoa, né? Sim. Eu acho que ela tem um momento dela, que ela até tá mais no auge, e depois isso acaba passando um pouco. Sim. Já a
realidade acho que muda um pouco, né? Tem bastante artistas, assim, que... Um exemplo que eu uso bastante, assim, até esses dias tava uma polêmica sobre o show da Ivete Sangalo, que foi cancelado, Tá. né? Acho que ela, Porque Ludmilla, falta cancelou. de público, né? E uma Falaram que não tava referência... compensando o show. É que não vão falar que não tá vendendo, né? Porque eles Eita. fazem, os artistas grandes de música, que é outro patamar, eles fazem pré-venda, né? Tá. Então, na pré-venda, eles sentem como que vai ser isso. Então, eles já sentiram na pré-venda que não tava legal. E uma referência que eu sempre uso é o sertanejo, sabe? Sim. Que os artistas sertanejos, eles fazem um trabalho de carreira que é muito pra gente usar em todas as áreas da vida, assim, que é um planejamento de reinvestir o dinheiro que eles estão entrando em novos projetos para ter a mesma potência por muito tempo. Eu acho que é uma curva, é como se fosse um gráfico, é uma Sim. curva, né? Ele vai ter o pico, ele vai ter essa curva Sim. e vai cair. Não Por há exemplo, como... você vê artistas, por exemplo, um exemplo, Leonardo. Quanto tempo o Leonardo já não tá lotando lugares? Sim. Então é um investimento muito alto. Quando ele lança uma música nova, um hit novo, o investimento que ele gasta nisso é quase o que ele lucrou o ano inteiro passado. Sim. Mas isso vai manter ele por mais 5 anos na mídia. Exatamente. O que falta em muitas áreas. Por exemplo, quantos em outros tipos musicais já começou, estourou. Você fala, nossa, esse cara aqui tá milionário. E hoje em dia você vai ver, o cara não tem mais nada. Sim. Porque não tem esse planejamento que a Eu acho música que, sertaneja tem, sabe? além desse planejamento profissional, e eu acho que aí entra uma deficiência, obviamente, em qualquer área, que é o planejamento financeiro pessoal. Sim. Eu acho que não só o da carreira, mas pensa, às vezes as pessoas elas não tinham nada, elas têm uma curva de ascendente muito forte financeira, se vislumbram, tão cheia de vontade na vida, de querer fazer as coisas, enfim, né? E esse planejamento eu acho que falta também. Porque é típico quando a gente fala de um jogador, quando a gente fala de um músico, de um artista. Eu recentemente, inclusive acho que foi essa semana, o Ari Fontoura estava no Pedro Bial, na conversa com o Bial, e ele tá com acho que 70, 75 anos de carreira, né? Ele tem acho que 91 ou 93 de idade. Até recentemente eu estava em Fortaleza, ele estava no mesmo hotel. E aí ele com um menino que acompanha ele, o neto dele, que acompanha na carreira dele ali com as coisas. Ele é mais de pandemia pra cá, que ele resolveu investir muito na internet. Foi até esse neto que animou ele. Mas ele falou uma coisa interessante. Ele falou, cara, eu sempre estou procurando o trabalho. Eu passei minha vida toda na televisão assim, né? Então ele estava dando esse exemplo que eu achei interessante. Terminou um trabalho, tem que procurar outro. Terminou um trabalho, tem que procurar outro. E eu acho que é a vida do artista. Tem muito disso. Terminou aqui, já tem que procurar uma outra coisa. E esse planejamento financeiro é o que eu sempre falo. Quanto mais você não tiver um planejamento financeiro, mais isso afasta você de estar fazendo o que você ama. Com certeza. Porque eu mesmo, no começo da carreira, quando eu decidi sair da cervejaria ali e decidi tomar essa decisão de me jogar nesse mundo mesmo, eu já topei muitos trabalhos ruins para, de alguma forma, manter nisso, sabe? Tipo... Que é um investimento de tempo, de dinheiro, sim. de tudo. Só que quanto mais eu gastava, mais eu tinha eu não tinha essa mente de guardar dinheiro, me fazia ir para trabalhos muito ruins, assim. Que eu tava muito infeliz, sabe? Só que eu tinha que estar, porque eu não tive esse planejamento. Claro. Então eu vou ter que fazer coisas que eu não gosto. Então eu percebi isso nesse tempo, sabe? Por exemplo, outra coisa assim, que de não ter esse pensamento financeiro, teve mês que eu ganhei muito dinheiro, só que na minha cabeça eu ia ganhar esse dinheiro todo mês. Todos os meses. Então no primeiro mês eu tinha gastado tudo. Então eu tava igual aquele, eu não sei qual, tem um meme que fala, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. É do filme. Fica rico, fica pobre. Eu fui assistir inclusive a peça recente, O Alto da Compadecida. Isso. Eu não aguento mais essa vida, fica rico, fica pobre. Ele é um ator que ele num trecho ele faz isso. Recentemente eu fui no teatro pra assistir a peça e aí tem essa parte do tô rico, tô pobre, ele fica falando isso. E hoje eu já entendi que os meses bons, você tem que ter essa sabedoria de guardar o dinheiro para, tipo, uma pandemia. Exato. Você nunca sabe o amanhã. E daí, o que você tem? Você tá num nível legal de stand-up, um exemplo, um humorista lotando teatro, acabou a pandemia, você vai trabalhar de frentista, porque você não teve esse planejamento. Caramba. Então, teve muito isso. Muitos humoristas na pandemia parou com a comédia, sabe? Porque não tinha esse planejamento, não tinha um dinheiro guardado, não tinha da onde ter renda e teve que se dedicar a outra coisa.
para se manter vivo, né? Que coisa maluca, não? E Isso hoje é um muito dia super importante. especial porque é seu aniversário, é verdade? Todo ano, Ah, olha, tá Esse fazendo ano, quantos anos? 34. 34 Eu falo anos. que eu tô com 31 porque na pandemia não contou, né? Não contou? É, eu sempre falo para todo mundo que eu tô com 31. Boa, é Fiquei isso parado, aí. não fiz festa, então eu E só conto quando atualmente tem hoje festa. você reside em Porto Alegre. Isso, faz um ano que eu com a minha esposa a gente se mudou para Porto Alegre, Tá. num time perfeito, assim. É maravilhoso, né? Vamos para lá, que lá é o momento. Aí a gente tá morando lá faz um ano, a gente veio para cá agora por causa das enchentes. No nosso, onde a gente mora não foi afetado por causa das Tá. enchentes, mas a gente decidiu vir para cá porque tava faltando água. Tá. Então a gente falou, vamos para lá um tempo, ficar aqui ali em Tatuí. É porque até você é de melhorar um pouco Tatuí, a aqui do situação. interior de São Paulo. Isso, a gente é de Tatuí. Legal. Só que quando a gente vai para uma cidade maior, assim, que tem todo um movimento, a gente fica com saudade dos amigos, da família, a gente vem para Tatuí, mas fica uma semana ali, a gente já tá desesperado para voltar embora. Que A gente já legal. tá, sábado que vem a gente já volta para lá. Porque é muito mais, parece que quando você tá numa cidade que as coisas parece que tá acontecendo mais, sabe? Tipo, parece que você se sente mais ativo, mais vivo, sabe? Fazendo Sim. parte de muitas coisas. Parece que Isso que você está falando é tão interessante que eu uso isso muito, enfim, aqui em São Paulo, no nosso trabalho. Eu digo para as pessoas, São Paulo traz essa energia. Sim. Você tem um sentimento de estar fazendo parte de algo, Sim. porque parece que é uma energia muito maior que se movimenta. E quando você está inserido dentro disso, parece que os seus sonhos se renovam, a sua vontade de querer crescer, ela se renova. Com E a certeza. gente sabe que quanto mais para o interior você vai, isso vai apagando um pouco. E é natural, eu acho que é pelo tamanho da cidade, a quantidade de pessoas. Então isso Sim. acontece, é impressionante. Eu digo para todo mundo, você quer realmente estar naquela energia, você precisa ter contato com a capital. Com certeza. Não há como se você não tiver esse contato com a capital. E seja qualquer capital, ela vai te impulsionar, ela vai te inspirar. Sim. Engraçado isso. E até parece que quando você tá na capital, assim, parece que o tamanho do que você faz no interior se diminui, né? Então te Exato. força a crescer. Porque você fala, ó, Te puxa. por exemplo, Tatuí, eu falo, não, Tatuí eu tô muito bem. Só que daí você vai pra uma cidade igual São Paulo, nossa, eu não sou nada aqui. Tô muito mal, né? Eu preciso correr muito aqui, eu tô muito atrasado. Principalmente legal. quando você começa a conviver com os humoristas que estão em outro nível, assim. Sim. Você fala, meu Deus, eu tô atrasado demais. E principalmente, não só financeiramente, mas no palco também, sabe? Tá. Quando você começa a conviver com os humoristas que estão num nível maior que você você fala, nossa, se eu não correr aqui, ninguém vai rir de mim. Eu preciso muito me dedicar para tentar ficar nesse mesmo nível. Você. Então Legal. você, por exemplo, a gente tava lá em Porto Alegre, eu tô conseguindo fazer bastante shows lá, nos comedies. Eu vim pra Tatuí fazer um show em Sorocaba. Eu fiz o show em Sorocaba ali com alguns humoristas de Sorocaba e eu percebi o quanto eu evoluí em relação a eles. Tá. De estar conseguindo fazer muito mais shows e com o público um pouco mais difícil, sabe? Então, tipo, eu falei... Eu acho que o público lá no sul é mais frio, né? Ele é um pouco mais frio e os públicos de comedy, eles já não aceitam qualquer piada. Eles já são comediantes, são público acostumado com comédia. Tá. Então, se você vai num bar aqui no interior, que o pessoal, eles estão para rir de qualquer coisa, então as piadas mais fáceis de rir. E as boas que você teve que fazer funcionar num comedy, aqui é muito forte, assim, daí, entendeu? Caramba. Então, eu sempre falo, igual um jogador de futebol, se ele peteca uma bola, ele treina uma vez por mês, no jogo ele vai ser horrível. Claro, com certeza. Então, o jogador, ele treina 2 vezes por dia para ter esse domínio da bola, para ele conseguir correr tudo que ele precisa no jogo, para na hora do jogo você estar preparado. Então, tá morando lá no Sul me trouxe isso de estar o máximo possível no palco. Legal. Que tem me trazido muito essa experiência, sabe? De você... Sim. eu errei uma piada hoje, mas quando você tem outro show? Só daqui 2 semanas. Ali, se eu quiser, eu tenho show no mesmo dia se eu for para outra cidade, para corrigir essa piada. É isso que eu ia dizer, que te dá a oportunidade de você poder corrigir, você poder ajustar, Sim. já sentir, acho que o público nessa correção, o que valeu a pena, se vai mais, vai menos. Eu acho que, como tudo na vida, qualquer coisa que você pratica muito e você se dá a oportunidade na prática mesmo, Sim. né, de estar ali, de vivenciar,
você tem essa oportunidade de crescer, de estar melhor, Com de certeza. estar melhor, né? Eu acho que isso é fundamental. Com A gente tem certeza. algumas fotos que você nos enviou, eu vou Aham. pedir para colocar, acho que Certo. são de alguns projetos que Isso. você tem e você atuando. Isso. Esse Carreta Show Tubinho é uma Isso. produção sua. Isso, esse é o Palhaço Tubinho, ele tem um Tá. circo que roda toda a região, ele já rodou mais de 57 cidades no interior de São Paulo e uma parte ali do Paraná. Atualmente bacana. ele está na Praça é Nossa também, Ah, é legal, eu já vi ele na Praça Nossa. e ele criou esse projeto chamado Carreta Show do Tubinho. Essa carreta é uma carreta palco, então ela se desmancha, ela fecha, ela guarda tudo ali dentro. Ok. Então é um projeto que a gente tem oferecido para as prefeituras. Então eu entro em contato com as prefeituras, com os prefeitos e vendo esse projeto hoje. E além de vender o projeto, eu faço toda a produção do dia que está acontecendo o evento, sabe? A organização bacana. e tudo mais. E é um projeto que só ano passado a gente já rodou 55 cidades. E normalmente, pelo que eu tô vendo, na cidade se para ou numa praça ou em algum Isso. lugar que seja um pouco mais aberto. Geralmente é comemoração de aniversário da cidade, Dia das Crianças, Natal, algum feriado específico, por exemplo, 1º de maio. Então a carreta ela para na cidade e tem o evento gratuito para a população. E o maior diferencial da carreta hoje é que ela traz o evento completo. Por exemplo, se você fosse contratar um show do Tubinho hoje para fazer, você ia precisar alugar um palco, uma som, uma luz, colocar uma técnica, colocar alguém para produzir e trazer o Tubinho para fazer o show. Ok. A carreta ela é 100% completa. A prefeitura, a única preocupação da prefeitura é disponibilizar uma tomada 220 pra gente. E todo o resto a gente faz, Que sabe? interessante. Então, eu sempre falo quando eu vou vender que eu crio no prefeito um problema que ele não tinha, sabe? Eu falei, você vai trazer um show, você tem que contratar palco, fazer licitação de uma empresa de palco, Sim, uma sim. licitação de uma empresa de som, uma licitação do artista, aqui tá tudo pronto pra você, sabe? Ele, Interessante. realmente eu não tinha pensado por esse lado. E, por exemplo, aqui, você sabe que cidade que é aí? Aí, se eu não me engano, é a cidade de Porto Feliz. Porto Feliz. Isso. Não, é Piedade. E Agora pela praça. Ah, Piedade. E o Tubinho faz sozinho? Não, esse Ou show ele é um ele- show completo. Além do Tubinho, é um show que a gente leva atrações de circo também. Tem rodado com a gente um artista que já rodou 55 países, chamado Rogério Piva, que é um artista sensacional. Hoje ele é Que um dos legal. melhores malabaristas do mundo. Já se apresentou pro Papa. Incrível o trabalho dele, assim. Ele Bacana. faz um trabalho também em comunidade, sabe? Que ele pega a motinha dele, vai em periferias, assim, e faz um show ali para todo mundo. Então, além do Tubinho, tem o malabarismo. E no final também a gente tem um final, assim, para as crianças que são os personagens da Disney, sabe? Olha só. É um show bem bonito, é completo, sabe? Acho que tem mais foto. Pode passar, por favor? Tá É, aí, aqui acho que ela é mais dando próximo, zoom. né? Então toda essa parte aqui, ela é montável e desmontável, sabe? Da carreta, Ok. sabe? Bacana. Então eu já tô com esse projeto, além dos shows... Há quanto tempo isso um acontece? ano e meio. Um ano e meio. Faz um ano e meio que esse projeto tá rodando já. E já rodou mais de 55 cidades em menos de um Que ano. legal. Muito bacana. Sim. E dá uma média de quantas pessoas? Vocês têm ideia, mais ou menos? Nas cidades que o Tubinho é conhecido, a gente tem uma Uhum. média de 5 mil pessoas. Era pra eu ter te mandado uma foto mostrando o público, assim, é incrível, assim. Quando eu Caraca. posto nos stories ali, mostro alguma coisa, é muita gente. Principalmente Interessante. cidades que ele já passou com o circo, sabe? Sim. Porque ele tem um circo diferente, é circo teatro Tubinho. Uhum. Então não é um circo de variedades, que é malabarista, todas essas coisas. Então todo dia do circo dele é uma peça diferente. Então quando ele fica na cidade, ele fica 3 meses. Então se você gostou dessa peça, eu falo, vou de novo, vou levar um amigo. Então ele tem uma média que todo esse tempo que ele ficou na cidade, pelo menos 80% da população passou pelo circo. Que legal. Então quando ele volta, é sempre um fenômeno, assim. E eu tenho uma aproximação interessante do circo, assim, porque meu avô era circense, né? Aham. Então eu fui criado com ele desde criança, assim, muito jovem, ele morava conosco Sim. e ele sempre contou. Ele vem da época que porque o teatro começou no circo. Sim. Então ele trabalhou nessa época, né? Ele era trapezista e legal. atuava no teatro A também. própria comédia também. A comédia, os Começou primeiros no- palcos da comédia era o circo. Interessante. Se você puxar antigamente, aonde os Trapalhões se apresentavam, o Mazzaropi, o Grande Otelo, o principal lugar onde eles se apresentavam era os circos. Que legal.
Que bacana. Pode passar. Eu acho que nós vamos ter algumas fotos de você já atuando, né? Aonde que é aqui? É um comedy club em Campinas. Em Campinas. Chamado Interiorano. Tá. É um comedy muito bom, assim. Quem tiver a oportunidade de ir num comedy, que legal. com certeza vai ser uma experiência diferente até do teatro, sabe? Eu sempre acho que é mais próximo, né? Sim, tem isso, né? Aquelas muito mesinhas. mais próximo. Aí, diferente do teatro também, você tem a opção ali de comer e beber, sabe? Legal. Você tem os petiscos ali, a comida. Então é uma experiência bem legal. E até de você estar próximo dos humoristas que você é muito fã. Sim. Que num comedy está muito pertinho dos Claro. humoristas, assim. É uma experiência tanto para quem tá assistindo como fazendo, é muito bom, sabe? Pode passar? Deixa eu Aí ver é aqui uma abertura aí. do Thiago Ventura. Ah, é? Aonde que é? Tá fazendo em Cerquilho, Cerquilho? na cidade de Cerquilho. E esse show até meu irmão foi comigo Foi? assistir. Que bacana. Tem mais? Pode passar? Acho que finalizou. Acho que foi. E me fala uma coisa, você puxa, né, esse seu show, enfim, a parte humorística sua, vai mais para qual lado? O que você gosta? Você gosta mais de abordar que tipo de assunto? O que você faz e fala, poxa, isso eu faço com prazer, isso me diverte. O que eu mais me divirto no palco, assim, que é um momento que eu tô muito feliz, é quando eu tô interagindo com o público. Tá. Quando Mas de eu- qual assunto? O que mais te pega, assim, que você tem alguma coisa que você prefere mais? Fala, pô, quando entra nisso, isso me diverte. Os meus textos, eu falo bastante de relacionamento, Tá. falo bastante, assim. Só que o momento que eu mais me divirto, assim, é quando eu puxo uma interação com alguém. E a interação, hoje em dia tem bastante humorista fazendo esse vídeo de interação. Geralmente você vai meio que procurando assuntos que quando a pessoa falou já é engraçado, sabe? Então é um momento que eu também não tô esperando Sim. o que vai acontecer dali. Então é um momento que eu me divirto muito, assim, é com a interação. Mas o que eu abordo bastante no meu texto é relacionamento. Ah. Eu gosto muito de trazer um ponto de vista, assim, que às vezes eu viajo muito nas ideias, assim, sabe? Sei. Então eu gosto muito de trazer esses pontos de vista, assim, sabe? Por exemplo, umas coisas que eu falo, que é muito viajado, assim, mas Sim. é um ponto de vista que minha esposa, ela começou a falar, a gente tem que casar para seguir Jesus. Jesus, eu falei, se a gente for seguir certinho Jesus, a gente não casa, né? Porque Jesus era solteiro. Pois é. Daí eu fico mais ou menos nessas viagens. Daí eu começo a viajar. Eu falo, por exemplo, se Jesus fosse casado, ele não ia conseguir fazer tudo que ele tinha que fazer até os 33. Que a mulher não ia deixar ele fazer tudo que Não ele é? quisesse, né? Ia dar uma segurada. Olha só. Então eu gosto de ir pra esses lados, sabe? De viajar, assim, nessas ideias. Eu De até pegar ali, um ponto de vista diferente. antes da gente entrar, eu tava falando com você que eu sinto falta, né? Porque as Sim. coisas têm mudado muito desse humor um pouco mais pesado. Eu, na verdade, eu nem gosto de dizer que... O pessoal acha que rotula o humor de algumas coisas, né? Sim. Alguns nomes. Eu acabo fugindo um pouco disso. Mas eu acho que, assim, eu sempre fui da opinião que não é o que você fala, é a intenção que você tem. E, na Sim. verdade... Essa é uma questão uma explicação muito da minha esposa também. Uhum. Qual é a tua intenção? E não o que Sim. você está falando. Então, hoje a gente tem um movimento muito forte em cima de diversos temas. E as pessoas acreditam que quando você, de repente, diz para a pessoa, olha, você não vai falar mais dessa forma, que você está retirando dela algo que ela estava fazendo porque já está dentro dela. Sim. Então, vamos lá, algo bem prático. Se a intenção da pessoa é ofender, o que ela vai usar para ofender, ela pode mudar. Se você falar assim para ela, olha, não fala dessa maneira que você vai ofender. Ela vai falar, tudo bem, eu não falo assim, mas eu falo assim. Por quê? Porque a ideia dela é ofender. Sim. Quando a gente está mais preocupado em si, em mudar a pessoa por dentro, a piada ser algo que possa divertir, que possa deixar, né, essa felicidade nas pessoas, que é engraçado, e uma hora ela te favorece, outra hora não. Eu acho que Sim. o ser humano falta um pouco desse bom senso hoje em dia. Com Tem certeza. coisa que vai te favorecer, tem coisa que não vai. Mas vai ser engraçado e simplesmente vida que segue, né? Sim. Eu não acredito nesse caminho de não diga isso, não fale aquilo. Pelo contrário. E antigamente a gente viveu, pelo menos quando criança, numa fase onde tudo se podia, tudo se falava Sim. e era maravilhoso, era assim, é indescritível a felicidade. Sim. E hoje em dia eu digo que tá complicado. Então, particularmente quando eu vou nos comedy, né, para ver uma outra pessoa, aqueles que realmente continuam, vamos usar esse termo raiz, né, Sim. que vem lá pesado, como se diz, cara, isso é muito divertido. É o que te diverte. É o que me deixa... Sim. Porque, cara, na boa,
ele não tá querendo ofender ninguém, cara. Aquilo é só um momento, é apenas um... Como eu digo, uma hora vai te favorecer, uma hora não vai te favorecer, uma hora você é a piada, uma hora não é você a piada, Sim. mas tudo fica ali. Até nisso eu reforço o convite de quem gosta de stand-up e assistir ao vivo. Sim. Porque o ao vivo, né, muitas partes eles não estão filmando. Então tem muito o que eu vou postar para manter minhas redes e o que eu falo quando você estiver ali que não tem ninguém filmando. Então você ir assistir ao vivo, você tem isso que você gosta, sabe? A piada muito pesada, que com certeza daria um processo na internet. Então até os humoristas sempre falam, ó, antes do show é proibido filmar o show. Se tiver alguém filmando, o produtor chega, ó, não pode filmar. Por conta que dali pode sair qualquer uma curiosidade coisa. minha, é esse o problema? Sim. A questão não é que ele não quer que divulgue porque isso vai fazer com que a pessoa não venha no meu show. A preocupação não é essa. Não, a preocupação é o que vai se divulgar. Também. A questão, tipo assim, o humorista ele vai saber o que ele vai postar. Eu vou filtrar o que eu vou postar ou não. Entendeu? Se alguém posta alguma coisa que só foi e era um momento de show, você fura a bolha da comédia. Então você vai para pessoas que não vai entender que aquilo é uma piada. Só a pessoa... O que é stand-up? Eu não sei o que é comédia. Para mim ele só tá falando mal de alguém. Então você furou a bolha da comédia. Isso é o perigoso. Então também tem essa questão de... Mas há uma licença poética no palco. Sim, só que tem pessoas que não têm essa visão que chega para eles também esse vídeo. Entendeu? Por exemplo, você entende que é uma piada e aquilo tá acontecendo num palco. Certo. Só que quando chega pra minha tia, avó, que é só alguém falando mal de alguém... Ela, você viu o cara que tava numa palestra falando mal dos outros? Ninguém sabe que é stand-up. E eu acho que o pior disso é ela pegar esse conteúdo e explicar da maneira dela. Isso. Existe uma coisa, tem até uma frase... Se eu não publiquei ela recente, eu tô para publicar. Existe o que você diz e existe o que a pessoa entendeu. Com certeza. São duas coisas completamente diferentes. Então, como você diz, ela pega aquilo, o que ela entendeu daquilo é o que ela vai passar para frente. Sim. Aí a hora que você vê já tomou uma proporção que você não consegue mais voltar atrás. E até tem essa questão, por exemplo, que você falou da comédia, de tudo poder... Desculpa, e se acontece isso? Volta para trás ou deixa para frente? Se fura essa bolha? Acontece muito. Mas deixa aí. É o que aconteceu recentemente com o Léo Lins, né? O Léo Lins, ele tomou uma proporção que chegou em pessoas que nem sabem que ele é humorista. As pessoas chegou numa proporção que falam, nossa, olha que esse cara é racista. Mas o que ele faz? Não sei, só é racista. Ninguém sabe que ele é humorista. Tanto que foi pra bolhas que ninguém conhecia ele, sabe? Não sabia que ele tava fazendo ali, fazendo uma piada. Então isso é muito perigoso na internet. E é isso que o humorista consegue filtrar quando ele pede pra ninguém filmar o show. E também da questão, por exemplo, às vezes ele tá trabalhando um show que ele vai, por exemplo, postar no YouTube. Eu tô trabalhando um show completo que eu vou vender pra Netflix, Amazon Prime. Então, por isso que eles não permitem filmar também, para que não vaze esse processo do show até sair totalmente para o pessoal assistir o show completo. Acho que talvez não quebrar a curiosidade do público, né? Porque se você assistir o show picado, por que você vai ver na Netflix quando sair? Então tem também isso, sabe? Mas igual você tava falando da piada ali, das piadas antigas, que antes podia falar qualquer coisa. Eu vejo a comédia como você vê alguma coisa positiva, alguma coisa boa em qualquer coisa. Claro, Porque eu tenho uma frase que eu sempre levo pra mim, que é veja pelo lado bom. Claro. Sabe? Porque a depressão, o que é nada mais é? De você só ver coisa negativa de tudo. Exato. E agora imagina se você consegue ver o lado bom de tudo, sabe? Por exemplo, eu perdi R$50 na rua. Tomara que alguém ache e que esteja precisando. Então você conseguiu ver a parte boa de uma coisa ruim, que é o que te aconteceu. Então a comédia nada mais é do que você ver graça numa situação que você fala, não, isso aqui é impossível você ver graça nisso. Não, mas tem, sabe? Se você olhar pelo olho, pela visão cômica e enxergar alguma coisa boa naquilo, tudo tem um lado bom. Por exemplo, eu já fui roubado na Paulista, roubaram meu celular na Paulista, eu saí de lá, no outro dia eu tava fazendo texto sobre isso. Então eu tava vendo os pontos positivos de ter sido roubado na Paulista. Eu com a minha esposa, tem uma vez que a gente tava voltando de um show e 2 motos tentou assaltar a gente. Foi uma coisa muito ruim. Sim. Só que no próximo show que ela foi comigo, ela falou, nossa, você tá fazendo piada daquilo. Ainda pra ela era alguma coisa ruim, sabe? Mas tem que ser, né? Só que você traz isso pro lado bom, sabe? Quando você vê uma piada de humor negro, você tá conseguindo achar graça numa coisa que é muito ruim. Claro. Entendeu? Então é o ponto
talvez as pessoas deviam pensar nisso como um ponto positivo. Sim. Eu acho que o intuito é a diversão, Sim. e tudo vai se encerrar ali, se Com divertir. certeza. Eu acho que tem uma coisa que eu falei, eu volto a falar. É a falta do ser humano pensar dessa maneira. Isso. Uma hora vai estar ao seu favor, outra hora não. É. Então, assim, cara, sorria, dê risada, fique tranquilo. E para mim, eu levo uma outra coisa, até do colégio, isso era, entre os meninos, era muito normal, né? O apelido só vai pegar se você pegar pilha. Sim. Se você não pegar pilha, não vai pegar. Então hoje, quando a pessoa reclama pra mim de alguma coisa, enfim, até de preconceito de muitas coisas, eu digo assim, mas é lógico, as pessoas pegam pilha com aquilo. Se as pessoas não pegassem pilha, aquilo que não faz sentido, que não gera uma... a gente fala pegar pilha, que é o termo mesmo, né? Não anda pra frente, não Sim. vai. Agora, quando a pessoa, né, ela se incomoda e aquilo parece A que... maior manifestação para uma piada acabar é você não rir dela. Com certeza. Enquanto tiver pessoas rindo, ela é engraçada e ela funciona, entendeu? Então não tem por que eu parar de fazer. Às vezes eu tô Tem com alguma que você gosta muito? Que você faça. que eu faço? É. Ah, Que é deixa eu engraçado. pensar. Uma que você gosta O quê? muito? Deixa eu pensar numa. Eu tenho uma. Ou alguma historinha que você conta que é interessante? Por exemplo, a minha esposa não gosta muito que eu fale em público, né? Mas... Fala exatamente a que ela não gosta, que é boa. Mas por exemplo, assim, eu sempre falo da questão do peido em relacionamento, sabe? Sei. Porque é uma coisa que, tipo assim, todo mundo faz. Sim. Mas ninguém chega pra você e fala qual momento do relacionamento tá liberado. Se é 6 meses, 1 ano. E geralmente acontece quando você não tá esperando, sabe? E a primeira vez que aconteceu isso, que ela peidou perto de mim, ela achou que eu ia ser fofo com ela, sabe? Só que era muito fedido, sabe? Não tinha... A primeira coisa, eu falei, pegou na minha roupa o cheiro, não tem o que fazer, sabe? E ela queria te matar. Não, ela fica muito brava. Ela, por exemplo, tem uma vez que ela tava viajando, dentro do carro ela peidou. Desvalorizou 5 mil da tabela FIP do carro. Na hora, assim. Eu fui vender o carro, não conseguia vender, porque eu levava pro vendedor e falou, esse carro eu não vou comprar. Pegou enchente esse carro, que não é possível. Aí é coisa que ela não gosta, mas eu gosto muito, né? Né? Quando ela tá no show, só vejo o sorriso dela apagando, assim, sabe? Ela é sua esposa até chegar nesse momento. Daí ela já Aí sai. ela já não é mais. Só conheço de vista, só. Ai, que maravilha. E você tem se apresentado mais lá em Porto Alegre Lá mesmo? em Porto Alegre tem um comedy chamado Boteco Comedy Bar. Tá. Que com certeza é um dos melhores comedy do Brasil, assim, sabe? Toda a estrutura do comedy é muito parecido com os comedy gringo, assim, teto baixinho. Então a reação do público é alta. O público também recebe um show muito bom, sabe? Então é um dos melhores lugares para se fazer comédia hoje, é ali no Boteco. Olha que interessante. Daí agora ele abriu mais um Tem boteco. algum dia fixo que você tá lá? Você tá lá? Agora eu vou ter show lá dia 15 de junho. 15 de 15 junho. de junho eu tenho meu show solo lá, mas eu tô lá quase todo dia. Sempre que eu posso, eu tô lá fazendo show, ou conversando, assistindo o show de outras pessoas. E quando você vai fazer os shows, normalmente você coloca no Instagram. Agenda. Isso, eu sempre tô postando ali legal. no Instagram. Depois a gente vai deixar o Instagram aí pra galera poder estar seguindo e Aham. achar a sua Com agenda certeza, também isso é pra muito poder ir lá e E te seguindo ver. nas redes sociais, né? Seguir nas redes sociais também. Isso é muito bom, porque eu preciso do público. Precisa de gente pra rir, Eu pô. preciso. Então, eu até deixo esse convite pra me seguir lá no Instagram, Pode lá. @o Paulo Santiago. O Paulo Santiago. Aí o pessoal vai isso. colocar na legenda, Boa. vai ficar aí pra Perfeito. galera te Já tira achar um aí. print e manda pra tia, avó, pra ela divulgar. Fala, ô vó, Ô, vamos vó. ajudar o Paulo? A avó da minha esposa, ela é sempre assim, sabe? Eu posto uns vídeos, ela joga no grupo da É mesmo? família. Tem que ter uma cuidado com o que ela vai postar ali. Né? Não pode falar mal da família. É isso que eu falo. Da família eu só falo mal ao vivo. É, né? Aí já foi mesmo. Sem gravar. Maravilha, mas a gente vai pedir pro pessoal colocar e aí te seguir, enfim, Maravilha. achar a tua agenda também aí, os dias que você vai. Você tem show agora próximo aqui pro São Paulo? Eu Próximo? vim pra cá meio que por conta do que aconteceu lá em Porto Alegre, Sim. né? Então eu vim pra cá meio que só pra ficar aqui mesmo. Tá. Então eu não consegui marcar nada. Tinha alguns shows marcados lá, só que todos os shows do Rio Grande do Sul foi cancelado, sabe? Eu imagino Agora que lá só agora vai deve voltar estar. dia 2 de julho. Tem alguns comedies que vão reabrir, sabe? Ok. Mas até então, tudo que a gente tinha marcado lá foi cancelado. E eu falei, pô, eu tô de férias até sábado. Uma semana. Só pensando em piada. Só pensando em piada. Só pensando, o que que eu vou falar quando eu voltar, né? Quem é que eu vou esculhambar? É muito doido, porque tem essa questão também, às vezes você... A piada tá em qualquer lugar. Tá. Tudo que você tiver acontecendo e vivendo tem uma piada. Só que você tem que olhar pelo ponto de vista que tem uma piada aqui, sabe? Sim. Por exemplo, eu tava na academia, assim, eu falei, tem piada aqui, né?
Daí eu gosto de brincar bastante com velho, sabe? Que os velhos, você tem que ter muita paciência com o velho, né? Tem que ter bastante. Nossa, e é uns velhinhos que vai pra academia pra puxar elástico, sabe? Dá vontade de falar, sai muito mais barato você comprar um elástico, senhorzinho, pra ficar puxando. Então você começa a olhar por esse ponto e fala, todo lugar tem uma piada acontecendo, sabe? Mas você precisa estar ativo e com a cabeça igual um empreendedor. Quando você consegue olhar algum lugar e fala, aqui tem um negócio. Tem que estar na ativa. Estar com o olhar de empreendedor para enxergar uma oportunidade aqui. E a piada é a mesma coisa. Eu preciso estar com o olhar de comediante para enxergar a piada em tudo, sabe? Claro, com certeza. Tem um humorista gringo que chama Dave Chappelle, que ele fala que a melhor forma de ter conteúdo de comédia é viver. Sim. Então, quanto mais você vive, mais você vai ter piada para contar. Exatamente. Eu acho que tem algum humorista que eu não me recordo o nome agora. Às vezes a gente vê tanta coisa, é difícil de gravar o que é do quem, né? O que é do que. Mas enfim, e ele diz um pouco disso. Ele diz assim, cara, nada mais é do que eu conto sobre as coisas que eu vivi, o que eu vivo. Não tem nada muito diferente disso. A gente vai pegando o que se vive, as situações, né? E vai transformando isso em momentos, em piada. Paulo, a gente tá chegando ao final aqui. Eu queria te presentear com um pequeno presente aqui, uma caneta. Olha, nunca vi num momento tão certo, no dia do aniversário. No dia do aniversário, e o presente. Tá aí, ó, o meu único presente. Ó. Foi o único presente que você recebeu hoje. Você percebe que você tá ficando um pouco mais velho, que eu recebi mais e-mail de empresa dando parabéns do que de amigos. Olha só. Só a Nubank foi 2 parabéns no Nubank. Que maravilha. Um de cada cartão. Eu espero que esse presente, essa caneta, traga para você bons contratos, bons shows, que você possa assinar aí. Maravilha. Muitos Escrever contratos. muita piada. Muita piada. Escreve, usa ela. Pode deixar. Aí quando a piada ficar famosa, ficar boa, você fala, fui com essa caneta Agora aqui. Eu vou ter que devolver o investimento. Não é? Ah, que maravilha. Maravilha. Outra coisa, eu queria deixar o espaço aberto para quando você quiser voltar aqui também, com divulgação de show, enfim, o que você tiver aí. O espaço está aberto para poder estar aqui conosco e trazer para a galera aí muita alegria. O nosso intuito aqui sempre é levar conhecimento, histórias, né, inspiradoras. Sim. E acho que de diversos setores. E hoje foi um dia importante para a gente aqui, diferenciado, né, com você sendo humorista, trazendo um papo diferente para a galera. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. E você falou muita coisa aí que vai ajudar cada um levar para o seu negócio, para o seu trabalho, para poder deixar mais leve, mais gostoso também. Espero que você tenha gostado. Tá aqui com a gente hoje. Gostei muito. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, que dá um recado para todo mundo que está assistindo, que é empreendedor, que está nessa busca, né, de viver o que sempre sonha. Não desista, sempre persista no que você quer, que de alguma forma vai dar certo, vai acontecer. Que legal. É só não desistir que dá certo. E é isso aí, a gente fala muito isso mesmo, né? Acho que todo mundo que conseguiu o seu lugar, o princípio de tudo foi isso. Cara, vai atrás, não desista, né? Persista. Parabéns por você ter tomado essa decisão lá atrás. Não é difícil, muitas vezes a gente fala até que da parte familiar, né? No início é difícil ter o apoio, é difícil ter as pessoas que vão estar ao seu lado, mas a persistência faz com que as pessoas passem a te apoiar, vamos dizer assim. A gente tem que ser o nosso maior apoiador. Tem. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar, né? Aí fica difícil. Pois é. Mais uma vez, obrigado, viu, Paulo? Te agradeço de estar aqui. Espero que a gente possa gravar mais episódios juntos aqui. Maravilha? Fala, galera! Para mim foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês. É um prazer sempre receber a sua audiência, você estar aqui conosco. Mais um episódio de podcast. Eu espero que você tenha gostado muito. Hoje nós tivemos aqui a presença do nosso querido Paulo Santiago, humorista, produtor, contou um pouco da história dele, um pouco do trabalho dele, como é que as coisas têm acontecido, né? E como é que ele tem trabalhado aí e levado esse humor, levado até você que está aí, que gosta de humor, né? Então eu espero que você tenha gostado do trabalho dele, da história dele. Vai lá, segue no Instagram e acompanhe. Quando ele tiver os shows ali com agenda, vai lá para você rir muito, se divertir. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e acompanha todo o nosso conteúdo aqui para poder te ajudar, para que juntos possamos crescer muito. Valeu, galera. Beijo no coração de todos vocês e nos vemos no próximo episódio. Valeu, até mais. Tchau, tchau.